preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo
o meu prazer. Olá, graça e paz, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações, combatendo o medo. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este áudio ou a este vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário, mas eu creio poderosamente que há de transformar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para conosco, que há de combater o medo que está dentro do seu coração. Por falar em medo, este é o grande propósito em orações, combatendo o medo. Muitos grandes homens da Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo: deixar que nos domine ou entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo, na Bíblia, mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. E nesta noite, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 20. E a palavra diz: Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, primeiro ponto, não tema. Isto é, não pense que este trovão e fogo são projetados para consumi-lo. Deus veio para provar você, tentar como eles gostariam de lidar com Deus imediatamente, sem um mediador, e assim convencê-lo de quão admiravelmente Deus havia escolhido para eles ao colocar Moisés naquele carro. Desde que Adão fugiu ao ouvir a voz de Deus no jardim, o homem pecador não conseguiu suportar falar com Deus, ouvi-lo imediatamente. Agora, vamos partir para o grande confronto. Muitas vezes temos que lidar com a palavra que apresenta mais de um significado. Também lidamos com isso na Bíblia, onde vemos uma mesma palavra se referindo a objetivos distintos. Isto acontece, por exemplo, com a palavra temor. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 20, diz: E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Parece haver uma contradição neste versículo. Como pode Moisés dizer, não temais, e ao mesmo tempo dizer que o povo temesse a Deus? Vamos colocar isso para as nossas vidas. Se olharmos mais atentamente, veremos que não há contradição, pois em cada situação neste versículo, a palavra temor é usada para fazer referência às duas posturas diferentes, que se distingue uma da outra por seus resultados. Chamaremos a primeira de medo e a segunda de temor.
Embora os dicionários apresentem significados comuns para medo e temor, veremos que essas posturas se diferem tanto por seus resultados como por seus fundamentos. O temor consiste em ter plena consciência de nossa responsabilidade diante de Deus, de que Ele é o justo juiz. E é por isso que Pedro nos diz: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Já o medo nos faz fugir das responsabilidades, por pensarmos que não vamos atendê-las. O medo também nos leva a nos esconder de Deus. Essa foi a reação do homem após o pecado. Já o temor a Deus nos faz nos aproximar dele, pois o salmista nos fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Salmos 25, versículo 14. O medo nos paralisa, tal como paralisou os espias que não quiseram conquistar a terra que Deus lhe havia prometido. Já o temor nos impulsiona a alcançar aquilo que Deus nos prometeu, pois sabemos que fiel é quem nos fez a promessa. Aliás, essa é a diferença fundamental entre medo e temor. As consequências de um e de outro são resultados de seus fundamentos. Quem tem medo é paralisado pela falta de clareza sobre o caráter de Deus, mas aquele que teme é movido pela clareza de quem Deus é. O medo se baseia na dúvida. Olha, o medo se baseia na dúvida e o temor se baseia na fé. Portanto, estando bem seguros em que temos crido, andemos em temor durante os nossos dias, plenamente consciente de nossa responsabilidade diante de Deus e cumprimento à sua vontade. Uau! Olha, você que está agora ouvindo ou assistindo a este grande impacto espiritual, em tempos de crise, em tempos difíceis, onde o mundo atravessa graves problemas de saúde e econômicos de proporções exorbitantes, somos levados pela nossa natureza humana e nos voltarmos para nós mesmos e protegermos nossas famílias, pouco se importa com o próximo. É o famoso primeiro eu, depois ele. Perdemos a nossa amabilidade e a alegria, vindo então o temor. Não é verdade este momento que nós estamos vivendo? Não é isso que você está passando atualmente? Li recentemente, através de alguma postagem na rede social, que um médico, nesse período de quarentena, enquanto estava operando uma criança em uma cirurgia de urgência, na sala ao lado, a poucos metros, um homem vítima de uma infecção por Covid-19 estava morrendo. Eu senti medo, muito medo. Hoje, ao refletir sobre esta experiência, a este texto que eu li nas redes sociais, veio a mim a passagem de 1 de João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Veja bem, nós estamos falando aqui sobre temor, estamos falando sobre medo, então falamos sobre a perda do amor, o egoísmo, vamos dizer assim, o egoísmo, Então eu peço que você reflita junto comigo, peça perdão a Deus pelo seu medo. Como posso amar e não temer? Aí veio a mim também o que o próprio Jesus falou em Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a dinheiro. Esse é o seu medo hoje? É isso que você está passando? É isso que você está enfrentando? Moisés diz que nós devemos temer para não pecar. Em que isso hoje toca a sua vida?
Embora o contexto seja outro, eu notei que o termo aqui usado por Jesus é o mesmo. Amar é servir. Então percebi que o seu amor pelo Senhor, o meu serviço e o servir ao Mestre, no que nós estamos fazendo aqui neste exato momento, deve afastar todo o temor, medo. Porque este amor servir é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança. Esta é a minha reflexão. Levou-me às palavras de Moisés em Êxodo. Moisés disse ao povo: não tenham medo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Não há razão para temer. Sentir medo da justiça de Deus, sim, porque o cristão não deve temer a morte, sim, o próprio Deus. Se o amor servir a Deus está sendo aperfeiçoado a cada dia, não há razão para temer, se o temor de Deus, a sua palavra, está em nós. Meu irmão, minha irmã, a conclusão que eu chego ao final deste 17º dia, sendo assim, adore a Deus com temor e sem temor. Tema-o pelo que Ele é em si, não tema-o pelo que Ele é para você. Tema-o e o adore com temor no sentido de seguir seus ensinamentos e temê-lo por sua glória e santidade. Mas, ao mesmo tempo, preste atenção, mas, ao mesmo tempo, não temer aproxima-se dele em intimidade, uma vez que o sacrifício de seu Filho nos deu livre acesso ao trono da graça. Então, meu irmão, hoje, nesta noite, nós temos aqui uma grande lição de vida. Devemos temer ao Senhor para não ter medo da sua face, das suas promessas, dos seus conselhos, dos seus preceitos, dos seus ensinos, do puxão de orelha. Não devemos temer a Deus e confiar nas pessoas. Está errado isso. Devemos ter medo das pessoas, porque as pessoas são traiçoeiras. Elas enganam quando têm interesses próprios, mas o Senhor não. O Senhor está aqui para te aperfeiçoar. Ele está aqui para livrar você deste encarceramento que você entrou porque quis resolver as coisas sozinhas. Quis resolver do seu jeito. Receba a palavra de hoje em nome de Jesus. A palavra foi semeada em corações quebrantados, assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações. Estamos aqui reunidos em sua santa presença, Pai, a fim de celebrarmos este grande impacto espiritual, combatendo o medo. A palavra de hoje nos ensina, assim como Moisés revelou, para que o temor do Senhor tocasse os nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ele. E assim, esse medo de pecar, ele é um medo bom porque nos afasta de fazer coisas erradas. Mas não devemos ter medo do Senhor. Ter medo do Senhor é a mesma coisa de negá-lo. Meu Pai, que nesta noite o Senhor resgate aqueles perdidos, aqueles que estão abatidos e sobrecarregados, aqueles que estão se inclinando ao amor, ao dinheiro, às coisas mundanas, para que o Senhor possa de fato nos tocar profundamente, Pai. Em nome de Jesus, louvamos e agradecemos o seu santo nome. Amém e graças a Deus.